Louvado seja Deus. Aleluia. Antes de iniciar, eu quero aqui dar os parabéns ao meu filhão, Daniel, né, Daniel? Está fazendo mais um ano de vida, inteirou hoje seus 8 anos. Que Deus possa abençoar sua vida poderosamente e ele cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos no estudo 9, aleluia, do nosso estudo, a terça-feira, aleluia. Quero deixar aqui o tema do nosso estudo, já foi dito aqui pelo dirigente, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Esse tema nós iremos estudar e aprendermos um pouco, continuar aprendendo da vida de Paulo, sendo que nesse trimestre estamos aprendendo aí acerca da trajetória do apóstolo Paulo, deste homem que foi um homem escolhido para fazer grandes coisas em nosso meio, aleluia, assim como você também foi escolhido para fazer grandes coisas, aleluia. Atos 20, 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, aleluia. Então, podemos ver que Deus irá falar poderosamente, já está falando aqui no nosso texto áureo. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos ver que os obreiros jovens precisam de um apoio, aleluia, dos mais velhos, que já têm, aleluia, a sua vida constante, aleluia, na obra do nosso Senhor. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui a introdução desse estudo, que diz assim: nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar aos novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelo aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo Paulo dos gentios. Então, a nossa introdução é uma introdução que vai nos ensinar, aleluia, os obreiros da atualidade. Então, nós podemos ver que foi escrita há anos atrás, aproximadamente há uns 2000 anos atrás, aleluia, mas ela é bem atual para nós. As escritas, as cartas que estão aleluia, que foram escritas pelo apóstolo Paulo, é atual para nossas vidas. Então, eu creio que tudo o que for dito aqui, aleluia, pela parte do Espírito Santo, aleluia, ela servirá para nós. Então, nós vamos fazer aqui um breve resumo. Os irmãos já têm ensinado aqui nas aulas anteriores, mas para que nós venhamos entender, aleluia, a lição de hoje, nós vamos fazer um breve resumo das aulas anteriores, ou melhor, da passagem do apóstolo Paulo por algumas cidades, fez alguns movimentos, aleluia. Nós vamos partir da sua terceira viagem. Nós estamos próximos aqui e essa lição de hoje, ela nos ensina muito, porque foi nessa terceira viagem de Paulo, que Paulo fez, aleluia, ensinando, pregando e falando do amor de Cristo. Nós podemos ver que a leitura bíblica em classe, que foi lida aqui pelo diácono Samuel, aleluia, nós vamos entrar nela depois, que eu creio que assim que a leitura falou comigo lá em casa, vai falar poderosamente aos irmãos, tanto os que estão presentes, quanto os que estão em casa, amém? Então, nós podemos ver que Paulo, ele passa aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso,
Foi um período que ele mais passou numa cidade, a Bíblia vem dizer. E ali na cidade de Éfeso foi um ponto central para ele ensinar a palavra de Deus, para ele levantar novos líderes, para ele, aleluia, fazer novos obreiros, novos pastores, novos presbíteros. Então nós podemos ver que Éfeso foi um ponto central para que Paulo fizesse isso. Ali em Éfeso aconteceu várias coisas, foi pregado aqui pela missionária a irmã Rosa, Danilo, aula passada também. E lá em Éfeso aconteceu várias coisas, ele ensinou tanto. Se você voltar e ler, aleluia, você vai ver aqui em Atos, que foi um local onde mais Paulo foi usado por Deus. Aleluia, aonde Paulo foi mais usado pelo Espírito Santo. Mas, aleluia, aconteceu muitos milagres, prodígios, maravilha no meio desse povo de Éfeso. Nós podemos ver, se você ver o texto, você vai ver que foi aqui nessa cidade que os homens, ou melhor, os irmãos iam e passavam o lenço no corpo de Paulo e levava, e quando tocava no enfermo, esse enfermo ele era curado. Aleluia. Então, irmão, nós podemos ver que com grande poder e autoridade, aqui nessa cidade, Paulo foi usado. E aqui ele levantou novos líderes, a liderança de Éfeso. Aleluia. Se nós for ver na história, nós podemos ver que foi uma liderança que mais aprendeu e que mais foi alicerçada, aleluia, na palavra de Deus. Então, Paulo faz grandes prodígios, maravilha, no meio do seu povo. E nós sabemos, irmãos, que quando estamos fazendo algo que vem do céu, algo que vem direcionado pelo Espírito Santo, algo que vem direcionado para a igreja na terra, nós sabemos que se levanta, o inimigo tem que se levantar. O inimigo tem que atentar fazer algo para que essa obra, aleluia, venha assim parar, estagnar. Como eu disse no início, é bem atual para o nosso tempo, que a nossa introdução diz que é para os obreiros atuais. Então, irmãos, quando vier a perseguição, eu já quero deixar essa palavra para a igreja, quando vier as perseguições, as afrontas, aleluia, do inimigo, aleluia, nós venhamos partir para cima com a palavra, nós venhamos partir para cima com a oração, nós venhamos partir para cima e fazer, aleluia, esta grande obra, a qual você e eu foi, aleluia, vocacionado para fazer, aleluia. Então nós podemos ver que Demétrio, aleluia, vou falar assim resumidamente para nós andarmos. Demétrio se levanta, era um vendedor de imagens, de esculturas, se você voltar lá em Atos você vai ver, se levanta e uma grande multidão se revolta contra a vida de Paulo e os seus seguidores. E todos nós conhecemos a história, por conta de Paulo, aleluia, não deixar que aquele tumulto avançasse, ele se retira da cidade, aleluia. E Paulo, ele sai de Éfeso e vai para Macedônia. Lá em Macedônia tem algumas referências aqui, Macedônia de Filipos. Lá ele encontra Tito, que traz a notícia de Corinto. É só um resumo, irmão, para nós chegar onde eu quero. Nesse período ele escreve a carta de 2 Coríntios. Lá em Éfeso ele escreve 1 Coríntios. Aqui na Macedônia, aqui em Filipos, ele escreve 2 Coríntios. Amém? Aleluia. Paulo depois desce a Acaia, onde passa ali 3 meses. Nessa estadia ele escreve aos romanos. Ele planeja ir à Síria por navios, mas muda por causa de uma conspiração. Tem referências aqui, Atos 20, o versículo 2 ao 3, que ele desce a Acaia. E em Romanos vai dizer, aleluia,
Sobre o hospedeiro Gaio, também tem referência, Romanos 16, 23. Retorna à Macedônia, isso é só para nós chegarmos aqui na leitura. Paulo retorna à Macedônia, glória a Deus. Passa por Macedônia. Em Macedônia foi onde aconteceu, só um resumo, aconteceu aquele ato, aleluia, perdão, em Troas. Ele chega em Troas, passa por Macedônia, chega em Troas, foi aquela situação onde o jovem, ele cai. Paulo estava inspirado por Deus, num grande sermão, e à meia-noite, o jovem que estava na janela, né, irmão, desapercebido, não estava ligado, aleluia, na mensagem, e ele cai, e a Bíblia diz que quando levantou esse jovem, ele estava totalmente morto, totalmente sem vida, aleluia. E a Bíblia diz que Paulo desce da onde estava ministrando, vai até o jovem e diz: olha, não se perturbem, aleluia, porque o espírito do jovem ainda está, aleluia, em seu corpo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós podemos ver, irmãos, que a caminhada de Paulo por essas cidades, nessa terceira viagem, ele fez com grande autoridade de Deus, com grande, aleluia, estima da parte do Espírito Santo. Aleluia. Paulo, ele avança na sua viagem e chega aqui em Mileto. Aleluia. Em Mileto, que foi a parada aonde está relacionado a nossa lição. Amém? Então, esse foi um pequeno resumo do nosso estudo. Então, Paulo chega em Mileto. Nós podemos ver que em Mileto ele manda chamar aqueles obreiros de Éfeso. Ele não quis ir para Éfeso, e ali ele manda chamar os obreiros de Éfeso. Para quê? Ele manda chamar os obreiros. Aqui nós podemos ver que Paulo, ele vai entregar, ele vai passar a sua responsabilidade àqueles homens a qual aprenderam ao pé de Paulo. Ele vai passar suas responsabilidades, porque mais na frente nós vamos ver que Paulo, ele diz: olha, essa é minha última conversa com vocês. Vocês não verão mais o meu rosto. E nós vamos ver aqui que Paulo, irmão, era um homem sincero, um homem temente a Deus, um homem que nós podemos ver que no início da sua caminhada, da sua trajetória, já foi ministrado aqui nas aulas anteriores, nós podemos ver que ele passa 3 anos, irmãos, aprendendo, aleluia, diretamente do Espírito de Deus, diretamente do Senhor, diretamente, as revelações vinham diretamente do céu para ele, aleluia. Nós podemos ver que Paulo, ele ensinou esses homens, esses novos vocacionados, não foi com a sua estrutura, não foi com o seu aprendizado terreno, porque nós sabemos que Paulo era um homem que a Bíblia diz que da sua época não tinha um que chegava ao conhecimento e à sabedoria que Paulo tinha. Dos jovens, dos homens da sua época, aleluia. Nós podemos ver que quando questionam ele diz: olha, eu sou judeu, aleluia, eu conheço as leis, eu conheço os estatutos, aleluia, eu sei do que vocês estão falando. Os judeus, irmãos, que eram convertidos, vinham, aleluia, questionar ele: porque Paulo tu fala assim, porque Paulo tu ensina desse jeito, não é assim que a nossa lei manda, não é assim, aleluia, que os nossos pais do passado nos ensinaram, aleluia. E Paulo, ele dizia com veemência, dizia: olha, eu sei de tudo isso, aleluia, eu conheço tudo isso aí que vocês estão me dizendo, aleluia. Em outras palavras, Paulo dizia: mas para este conhecimento aí, aleluia, que era o conhecimento da lei, no caminho de Damasco, o meu Senhor matou-me para este conhecimento.
Eu fui sepultado no caminho de Damasco para este conhecimento terreno, aleluia. Oh, Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo recebeu do Senhor. É por isso, irmãos, que estes obreiros aqui, a qual ele mandou chamar, em Atos 20, 17, vamos pegar a Bíblia para nós acompanharmos, que eu quero ministrar aqui. Ele diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Aleluia. Então ele manda chamar os novos vocacionados para dar as suas últimas instruções, para falar, aleluia, e entregar, vamos se dizer assim, o cajado, aleluia, entregar a responsabilidade, aleluia, para estes novos obreiros. Louvado seja o nome do Senhor. Ancião, irmãos, não é, a Bíblia diz aqui ancião, mas não se trata de velho. Se você vê, se trata de uma pessoa que é instruído, que foi instruído, que tem um conhecimento, aleluia. Então ele manda chamar esses homens novos, vocacionados, aleluia, que são instruídos, que têm um conhecimento, que sabem manejar, aleluia, a palavra, que sabem ensinar e que sabem direcionar os outros. Aleluia. E aqui nós se reunimos, aleluia, por quê? Porque Deus, Ele já te deu essa oportunidade, você tem esse conhecimento da palavra, você tem essa responsabilidade, aleluia, é por isso que nós se ajuntamos, para aprender mais do nosso Deus, para aprender mais da sua palavra. E eu creio, e te digo com toda certeza, que daqui deste lugar, você não vai sair como entrou. Porque a palavra, ela fala, a palavra, ela nos alimenta, a palavra, ela nos ensina, e aleluia, e eu creio, aleluia, como antes foram ensinados, nesta noite nós vamos sair daqui melhores do que nós entramos. Então, esses homens vocacionados que têm o conhecimento da palavra, vamos prosseguir aqui, 18, é algo muito interessante que falou comigo aqui, aleluia, no verso 18 diz: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que, aleluia, entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós. Isso aqui é uma conversa, irmãos, entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que têm um testemunho um do outro, entre homens, aleluia, que tinham um testemunho para dar um do outro, aleluia. Paulo diz: olha, vocês me conhecem, desde quando eu apareci para vocês, aleluia. Então eu não sou um homem qualquer, eu não sou, aleluia, uma pessoa qualquer. Paulo estava dizendo em outras palavras: eu tenho um chamado, e este chamado foi Deus quem me deu, foi o próprio Senhor que me, aleluia, chamou, aleluia. Eu quero te dizer que foi o próprio Senhor, através de homens no passado, aleluia, quando pregou, quando você estava ali, sem motivo algum, aleluia, de estar nesta terra, aleluia, homens como eu, como pastor Sanzo, como diácono Gabriel, ministraram ao teu coração, aleluia, e através da mensagem, aleluia, destes homens, de mulheres também, você o aceitou, assim como eu, aleluia. Você é um vocacionado para este tempo, aleluia. Você é um vocacionado para pregar, para falar deste amor, para ensinar o evangelho àqueles que precisam. Aleluia. Você é, irmãos. E é interessante, aleluia, que Paulo diz que vós me conhecem, o testemunho, irmãos. O testemunho é algo prioritário na vida de um crente, na vida daqueles que aceitaram. O testemunho é algo principal, aleluia. Aonde você for, você tem que dar um bom testemunho. Aonde você pisar, você tem que dar um bom testemunho. A pessoa, irmão, se Paulo, aleluia, quando chamasse os obreiros ali para dar essas últimas instruções, não tivesse um bom testemunho? E agora? Aleluia. Mas eles sabiam que Paulo
se comportou como servo. E olha só aqui no verso 19, diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, servir a Deus é algo extraordinário, é tremendo, irmãos, servir a esse Deus. E olha só como é que Paulo servia, com lágrimas. Para muitos que pensam que vir a Cristo só é bonança, para muitos que pensam que vir a Cristo, você não vai ter mais problemas. Para muitos que pensam que vinha, aleluia, para Cristo, não vai ter mais dores, não vai ter mais choros. Olha aqui a palavra nos ensinando, com choro, com lágrimas. Aleluia. É com lágrimas, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com tentações, louvado seja Deus. Tem muitos que dizem: eu não sou tentado, eu não caio, aleluia. Será que essa pessoa já é anjo? Já subiu? Já é santo? Então, irmão, nós estamos na terra. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo, com tentações. Um homem que andava e dizia assim: olha, sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo, aleluia. É este homem que está dizendo: olha, eu servi o Senhor com lágrimas, com tentações, aleluia, e com perseguições. Aleluia. Servir a Deus é assim, irmãos. Quem carrega o testemunho de Cristo é dessa forma. Quem carrega a sua cruz, a cruz que Deus lhe deu, é desse jeito, é com lágrimas, é com tentações, aleluia, é com perseguições, mas é assim, desse jeito, que a igreja vai avançando, a igreja vai caminhando, até chegar nas mansões celestiais, aonde é o nosso alvo, aleluia. Quem crê assim, quem crê, dá um glória a esse Deus, aleluia. Verso 20: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, aleluia. Aqui é a vida de um verdadeiro missionário, aleluia, com tribulações, aleluia, com tentações, com lágrimas, mas ele não deixava de anunciar a palavra, não deixava de anunciar, aleluia, publicamente como? Nas ruas, nos caminhos por onde ele passava, ele dizia que o nosso Senhor Jesus é o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que faz milagre, e assim seguia. E pelas casas, falando, 21, testificando, tanto aos judeus como aos gregos. Olha só o que ele pregava, irmãos. É tão simples, irmão, sempre eu tenho dito aqui em cima, quando eu ministro, é tão simples falar desse amor de Deus, é tão simples pregar esse Jesus, é tão simples falar de Jesus. Olha a mensagem de Paulo, aleluia, olha como ele ensinava, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a convenção a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação de Paulo era essa: convertam-se, aceite a esse Deus, aleluia, aceite a esse Jesus, porque esse testemunho de Jesus, ele é verdadeiro e é fiel. Esse testemunho é verdadeiro e é fiel, o testemunho de Cristo, aleluia. Então, irmãos, servir a Deus, falar desse testemunho pode ser doloroso, pode ser com lágrimas, com choro, mas eu quero fazer aqui um apelo, que depois Paulo faz esse apelo também a esses novos vocacionados,
eu quero fazer um apelo à igreja: não deixe de testemunhar este Cristo que você serve. Não pare de falar deste Cristo, aleluia, que é o nosso Deus que servimos, aleluia. Não deixe de anunciar a mensagem da cruz. Não deixe de falar que a salvação vem por Ele. A salvação vem pela cruz. A salvação vem pelo arrependimento. E crendo nesse Jesus, aleluia, é que a humanidade será salva. Aleluia. Glória a Deus. Agora Paulo diz no 22, e agora? Eis que ligado pelo Espírito. Ligado por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. Aleluia. Isso é interessante. Aleluia. Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me espera bênçãos. Meu Deus. Me esperam bênção. Me esperam bonança lá, né? É, irmãos? Não, me esperam prisões e açoites. Aleluia. Com lágrimas, com tentações, aleluia. Com perseguições, aleluia. Nas prisões, nos açoites, aleluia, devemos anunciar a palavra de Deus, devemos falar do amor de Deus, aleluia. Você foi chamado para isso, aleluia, você foi chamado para isso, irmãos, aleluia, louvado é Deus. Olha só, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Aleluia, aleluia. Nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia. O homem ou a mulher que se diz servo, que se diz crente, que se diz assim: eu sou crente da igreja tal, aleluia, do pastor tal, aleluia, mas que não anuncia esta graça aos outros, pode contar que já está perdido. Vamos dizer assim, já está fora do trilho faz tempo. Aleluia. É por isso que eu digo, não perca o privilégio. Assim como Paulo pregava, anunciava, aleluia. Assim que ele não tinha sua vida por preciosa, irmãos. Foi um homem que largou tudo. Ele tinha uma belíssima carreira para ser um grande, aleluia, um grande fariseu, um grande ancião, como eles diziam. Paulo, na sua carreira, estava caminhando para ser um grande mestre, assim como ele aprendeu de Gamaliel. Aleluia. Mas ele teve um encontro, irmãos, com aquele que você também teve esse encontro. Aleluia. E quando verdadeiramente temos um encontro com esse Deus, com esse Jesus, aleluia, nós não temos mais a nossa vida por preciosa. Nós esquecemos tudo, aleluia. Deixamos tudo de lado para servir a esse Deus. Deixamos tudo de lado para falar desse amor, esse amor que é incondicional, aleluia. Oh Espírito Santo,
A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira, aleluia, que entregou o seu próprio Filho e único Filho, aleluia, para todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, mas tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. Só quem tem a vida eterna nesta noite, aleluia, só quem foi vocacionado para este tempo, aleluia, só quem carrega, aleluia, a mensagem do Espírito Santo, aleluia. Dê um glória para cima, louvado seja o nome do Senhor. Não tenho por preciosa a minha vida, com tudo que cumpra em mim a minha carreira, o meu ministério, aquele que eu recebi do Senhor. Você, irmão, que é crente, aleluia, novos convertidos, que foram chamados a este tempo, procure ao Espírito Santo, procure a receber, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, procure a receber da palavra que vem do alto, procure a receber, aleluia, diretamente do Senhor, assim como Paulo, aleluia, recebeu. O testemunho dele, ele diz que eu recebi do Senhor. Aleluia. Sabe por que muitos, vou dizer aqui, muitos estão fracassados na fé. Muitos começam, aleluia, e enquanto está recebendo ali do Senhor, está indo tudo bem. Aleluia, mas quando deixa de receber do Senhor, aleluia, e começa a olhar, aleluia, para a matéria, para o material, para os ensinamentos, aleluia, que vem de homens, desmorona, irmãos, não segue, aleluia, glória a Deus. Encerrando essa primeira parte, 26, portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo do sangue de todos, verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Foi conselho que ele recebeu de Gamaliel? Foi conselho que ele recebeu dos seus professores? Foi conselho que ele recebeu, aleluia, de alguma cultura? Não. Ele anunciou o que ele recebeu do Senhor, de Deus, do próprio Deus. E devemos, nesses dias, anunciar o que recebemos do nosso Senhor. Aleluia. Ah, mas o Senhor, Ele vai descer, aleluia, e falar comigo, pessoalmente. O Senhor vai usar vários profetas, profetisas, para vir até mim falar. Não, irmão, está aqui, ó. Aleluia, está bem aqui na sua mão a grande profecia, aleluia, isso aqui veio diretamente do trono de Deus, aleluia, diretamente do céu, aleluia, para os nossos dias, irmãos, é a palavra. Mergulhe na palavra, leiam a palavra, vivam a palavra, aleluia, que isso aqui desceu do céu, veio diretamente de Deus, para a vossa vida, para a sua família, para a sua casa, aleluia, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. Essa aqui, aleluia, é a palavra viva que nós recebemos do Senhor. Não precisamos ir muito longe, irmãos. Não precisamos correr atrás, aleluia, porque ela já está na tua mão. Tem muitos que largam ministérios. Tem muitos que largam, aleluia, a sua igreja, onde congrega, para correr atrás, aleluia, que muitas das vezes é bobagem, irmão, é bobagem, correr atrás, aleluia, de coisas que vêm do homem, vêm do ego humano, aleluia, mas aqui nós aprendemos o que vem do Senhor, aleluia, recebemos o que vem de Deus. Ele termina essa parte aqui no 27, instruindo, aleluia, os seus novos vocacionados. E a partir do versículo 28 você vai ver que ele vai direcionar a igreja de Cristo.
Versículo 28 diz: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. É muita responsabilidade, irmãos. É muita responsabilidade. Aleluia. Está aqui na frente, anunciando a palavra de Deus, falando, aleluia, desse amor de Deus, falando, aleluia, do testemunho de Cristo. Tem que ter responsabilidade, irmãos, aleluia. Então podemos ver que Paulo diz: olha, olhai por vós. Então podemos já entender aqui nesse versículo, que primeiro nós que estamos aqui, primeiro aqueles que estão aqui ensinando, dando os sermões, falando da palavra, aleluia, tem que estar apto para este trabalho, tem que estar de acordo, aleluia, com a palavra, tem que estar de acordo com a mensagem de Cristo, aleluia. Ele diz: olha, primeiro por vós, então vocês têm que estar apto para poder anunciar. Anunciar quem? Aleluia, a igreja, a qual, aleluia, o próprio Deus comprou com o seu próprio sangue. Temos que ter cuidado, irmãos, porque a igreja, aleluia, não é de homem nenhum. A igreja é de Cristo, aleluia. A igreja é do Senhor, porque Ele comprou. Ele pode dizer: a igreja é minha. Ele pode falar: a igreja é minha, porque Ele comprou. Então Paulo diz aos seus novos vocacionados, diz: olha, cuidem de vós, cuidem de vocês, aleluia. E também da igreja de Cristo, da igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que temos que cuidar de nós? Temos que estar bem alicerçados, e também cuidar da igreja de Cristo, verso 29, porque eu sei disto. Paulo estava dizendo: eu tenho a certeza disso, eu tenho a convicção disto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão, aleluia. Então nós podemos ver, irmãos, que não é só no nosso tempo. Podemos ver que a igreja sofreu desde o seu princípio. E hoje nós vemos a banalização do evangelho. Muitos vestidos, aleluia, de cordeiro, mas muitos são lobos dentro da casa de Deus. Aleluia, muitos são lobos, e mais, não são lobinhos mansos, são lobos cruéis, ferozes, aleluia, que arranca o pedaço e não tem dó, irmãos, aleluia. Eu louvo a Deus. Eu estava meditando nisso aqui, e eu glorifiquei a Deus tanto dentro do meu quarto, porque eu estou no lugar, irmãos, que aqui a gente não vê lobo. Aqui a gente não vê lobo que quer arrancar, aleluia. Mas aqui nós pregamos a verdade, pregamos a palavra, aleluia. Cuidamos do rebanho, aleluia. Oh, Espírito Santo, a verdadeira igreja que vai subir, que vai receber, aleluia, ali nas mansões celestiais, a sua coroa, é esta igreja, irmão, que cuida do rebanho. A igreja que chora, a igreja que sofre perseguições por causa do rebanho de Deus.
É esta igreja, irmãos. Louve a Deus porque você está aqui. E aqui tem alimento, irmãos. Aleluia. Encerro já. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Eu quero encerrar aqui. Já foi meu tempo. Então, irmãos, Paulo, é muito importante você ler a lição e aprender em casa. Nós podemos ver que aqui no finalzinho, Paulo, aleluia, ele apresenta esses homens a Deus. Ele entrega a Deus. E se você vê, como ele disse aqui, que ele não tinha mais, aleluia, nenhuma preocupação com o sangue deles. Era dali em diante. Ele ia apresentar a Deus, aleluia, e a palavra da sua graça, essa palavra que pregamos. E Ele que é poderoso, quem é poderoso? Para edificar e dar herança entre todos os santos, é o nosso Deus, é o teu Deus, é o meu Deus, é o Deus da tua casa, é o Deus da tua família. Ele é poderoso, aleluia, para fazer você caminhar no meio das perseguições, das lutas, das guerras, aleluia. 1000 cairão ao teu lado, a Bíblia diz, 10.000 à tua direita, mas tu vai passar anunciando, vai passar pregando esta palavra que é viva e é eficaz. Amém? Deus abençoe a todos. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa abençoar a todos, continuar abençoando. Pastor Sanzio vai estar dando continuidade a este trabalho.